Continuando com as explicações do Rav Shneur Zalman do Alter Rebbe sobre o conteúdo da nossa liturgia, sobre o significado mais profundo dos textos e trechos selecionados pelos nossos sábios para serem incorporados na nossa reza diária matinal. Então, até agora nós vimos como o Alter Rebbe nos explicou o significado mais profundo das bênçãos que precedem a recitação do Shema Israel de manhã, e como elas descrevem o serviço espiritual que os anjos oferecem a Deus, o culto dos anjos diante de Deus, e como entre eles há esse movimento de Ratzov, Vashov, ida e volta. Por um lado, ida significa ir de encontro à divindade com uma sede, com uma ânsia, com um desejo profundo de se aproximar, de se conectar mais profundamente com Deus. Por outro lado, em seguida há um movimento de shov, de volta, de retorno, que significa não apenas entrar em transe ou em êxtase espiritual, sendo absorvido na espiritualidade, sendo absorvido na divindade, se anulando diante dela, mas sabendo e consciente que a vontade de Deus é que se produza para ele uma moradia no plano inferior. Portanto, cada criatura tem sua missão no estágio, no nível, no mundo que ela se encontra, e por isso, mesmo que ela já chegou a esse estágio de ratzó, de vontade, de desejo, de intenso de aproximação e conexão com Deus, mas isso é o seu prazer, a sua vontade e a sua satisfação. E na realidade, a criatura tem que saber que o objetivo é não a sua satisfação pessoal, mesmo que seja uma satisfação muito espiritualizada, muito elevada, muito sublime, mas sim o objetivo é a satisfação da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a criatura atue no plano inferior. Por isso aqui há o movimento de volta. Nós explicamos isso em relação aos anjos, depois nós explicamos o que isso significa também no serviço espiritual da própria pessoa, do indivíduo, e por isso, na verdade, nós lemos esse trecho na reza em busca de uma inspiração e aprendizado daquilo que ocorre com o serviço espiritual dos anjos. E a partir de agora o Alter Rebbe vai começar a nos explicar também o trecho anterior da prece matinal, que são chamados Psukei de Zimra, versículos de louvor a Deus, versículos de cântico e louvor a Deus, que são muitos salmos selecionados, capítulos inteiros de salmos, como também uma compilação de outros versículos, e eles todos juntos formam aquilo que nós chamamos de Psukei de Zimra, versículos de louvor que são entoados antes, que são recitados antes das bênçãos do Shema, todos os dias pela manhã. Então, prosseguindo nas palavras do Alter Rebbe, ele nos diz: Ve'al derech ze, com esse mesmo intuito, tiknu gam Psukei de Zimra, os nossos sábios anteriores de 2000 anos atrás, Anshei Knesset Agdolah, os homens do grande sinédrio, eles instituíram também, porque como nós falamos na época que ainda tínhamos o Beit HaMikdash, vigoravam os sacrifícios, as oferendas, não havia um texto padrão da reza, não havia ainda o Sidur. Sidur significa uma ordem específica de como rezar. Cada um rezava espontaneamente quando precisava ou quando queria, da sua forma, nas suas palavras. Depois, na ausência do Beit HaMikdash, como um substitutivo às oferendas e como uma forma de culto a Deus no lugar dos sacrifícios que eram trazidos no templo, os nossos sábios instituíram uma reza padronizada com os horários da reza, a forma de se rezar e assim por diante. E assim também eles instituíram a recitação desses versículos de louvor. Shesham Neemar, onde lá também é dito, e lá também se enfatiza a mesma ideia, o mesmo conceito que nós vimos anteriormente, como ele vai nos explicar. Sham Neemar, por exemplo, entre esses versículos se menciona Hodu Hashem Kirubishmo. Louvem a Deus, agradeçam a Deus, reconheçam a grandeza divina e clamem-no, chamem-no pelo seu nome sagrado.
Interessante que em diversos desses versículos se faz alusão a ele, a Deus, mas também ao seu nome. E como nós já explicamos outras vezes, de acordo com os ensinamentos racídicos, a ideia do nome de Deus, assim como o nome de uma pessoa, o nome de uma criatura, só é necessário quando há quem a chame pelo seu nome. Teoricamente, uma pessoa que está vivendo sozinha numa ilha deserta, ela nem precisa de nome, ela não vai utilizar o nome, não há quem a chame pelo nome. O nome, na verdade, é efetivo, ele é utilizado por outros que se dirigem à pessoa, que chamam a pessoa pelo nome. Utilizando isso como metáfora, quando nós falamos do nome de Deus, o nome de Deus se refere a uma energia divina, a um reflexo da divindade que ilumina, que se faz presente, que energiza o mundo, o universo e as suas criaturas. Ou seja, existe a essência de Deus, Deus como está, Deus acima até da função, por assim chamar, de Criador, Deus na sua essência, e a sua essência é muito acima das criaturas, da criação, do mundo, do universo. Ele é muito acima do papel de criador, de regente do mundo, com toda a grandeza, com todo o poder que isso lhe confere, mas na realidade a sua essência transcendental é muito mais elevada. O que sim se faz presente no mundo, a gente fala o nome de Deus. Quando nós falamos o nome divino, então isso se refere a outros que o chamam pelo nome. Somente quando há criaturas, não é? Então, criaturas para chamá-lo pelo seu nome. Então, na realidade, o conceito de nome de Deus indica um reflexo da sua essência que está a serviço da energia vital necessária para dar existência e vida ao mundo, ao universo e todas as suas criaturas. Portanto, o nome representa apenas um mero reflexo da essência divina, ou se comparado à essência divina. Mas aqui nós vemos que se enfatiza em diversos trechos da nossa reza, tanto o conceito do nome de Deus, ou seja, o reflexo divino que dá margem à existência do mundo, como também ele próprio, a sua essência que transcende mundos e universos, que está muito acima de tudo isso. Então, o Psukei de Zimra abre com essa frase, Rodula Hashem, louvem a Deus, Kiru Bishmo, chamando-no pelo seu nome. Mas isso já nos dá a entender, já dá margem a entendimento de que a nossa compreensão, o nosso acesso à divindade é aquilo que é o nome de Deus, Kiru Bishmo, ou seja, apenas e tão somente é o reflexo da energia divina que dá existência ao mundo. Ou, como se fala mais tarde, Rodô Aleres Veshomayim, apenas um reflexo do esplendor divino está sobre a terra e os céus. A atuação divina sobre o mundo e o universo, seja criaturas celestiais, terrestres, etc., não passa de um mero reflexo da divindade. L'cha Hashem Agdulá, a Deus pertence a grandeza, etc. Esse versículo se refere, de acordo com a Kabbalah, às 10 sefirot, aos atributos divinos, mas que todos eles pertencem a Deus, mas Deus está acima desses atributos. Nós também descrevemos, aqui ele menciona diversos versículos citados nesses Psukei de Zimra, nesses trechos de louvor, de cânticos, como todas as hostes celestiais se curvam diante de Deus. Em outras palavras, a exemplo da bênção que precede o Shema, aqui também, no trecho anterior da liturgia, nos versículos de cântico e louvor a Deus, nós também descrevemos o louvor, a exaltação de Deus, conforme parte das criaturas, mas nós enfatizamos que tudo isso não passa do seu nome, não passa de um reflexo, ou seja, aquilo que as criaturas captam e se motivam a enaltecer e louvar, não passa daquilo que é um mero reflexo da essência divina, uma vez que todas as criaturas são derivadas apenas desse reflexo, daquilo que é chamado metaforicamente do nome de Deus. Então, isso é o significado do versículo do Hashem Kiru Bishmo, que abre os versículos de louvor, chamem-no pelo seu nome, ou Ishtabach Shimcha,
no final dos Psukei de Zimra, quando nós falamos também, será enaltecido, engrandecido o seu nome. Sempre se enfatizando o conceito do nome de Deus, como nós falamos que isso se refere à energia divina voltada e direcionada para o universo, que é uma energia limitada, já que para poder produzir criaturas finitas e limitadas, ou mais do que essa energia limitada, as criaturas não conseguiriam captar ou absorver, ou a revelação dessa energia transcendental anularia por completo as criaturas. Portanto, aquilo que é chamado de nome não passa de um mero reflexo, de uma luz limitada e condensada divina que dá vida e existência às criaturas. Por isso ele nos diz que, tomando consciência disso, que tudo que nós captamos e toda essa maravilha, as maravilhas da natureza e do sobrenatural, aquilo que nós vemos no mundo, etc., não passa de um mero reflexo. Isso causa, quando o Yehudi reza de manhã e medita e reflete, se concentra naquilo que ele está falando, isso desperta nele um sentimento de ratzó, de ida. Ele quer ir ao encontro de Deus. Portanto, quando ele percebe o quão ínfimas são as criaturas e o quão maravilhosa é a grandeza divina, então isso desperta nele uma vontade de se aproximar, de ir ao encontro, de aprofundar a sua conexão com Deus. Quando ele medita que todas as criaturas louvam a Deus, o tzva shamayim lecha mishtachavim, que mesmo as hostes celestiais, os astros, sol, lua, estrelas, céus, etc., todos eles se curvam diante de Deus. Ela, shehu bibchinat madrigat haolamot shelemata. A diferença dos Psukei de Zimra, do conteúdo dos versículos de louvor e cânticos que antecedem a bênção do Shema, que esses se referem a níveis do mundo inferior, bibchinas domem vetzomeach. As bênçãos do Shema, a bênção que precede o Shema, lá se descreve o culto, o serviço, a anulação dos anjos diante de Deus, das várias categorias de anjos, Ofanim, Chayot HaKodesh, serafins, conforme descrito lá, e como esses anjos se anulam diante de Deus, que eles têm esse movimento também de ir em encontro a Deus, baseado naquilo que eles captam da divindade, eles também se envolvem nesse movimento de ida, de aproximação, de desejo de proximidade com Deus, o que depois causa a retração também, o caminho de volta. Já no estágio anterior da reza, Psukei de Zimra, lá a gente descreve como todas as criaturas mundanas, em todos os elementos, ou de todos os reinos, seja no reino mineral, vegetal, animal, isso deve inspirar o ser humano também, como todos estão anulados diante de Deus. Então, em contraste com a bênção do Shema, que nos fala sobre a anulação dos anjos e a vontade dos anjos de se aproximarem de Deus, no estágio anterior nós falamos não do campo celestial angelical, mas sim nós descrevemos nos Salmos aquilo que passa também, aquilo que se passa no campo terrestre, no campo mundano. Lá nós descrevemos de forma extensa a anulação diante de Deus de todas as criaturas, de todos os reinos, como também o mineral, o vegetal, o animal, todos se anulam diante de Deus, até os astros celestiais. Aleluia, Shemesh ve'yareach, Deus será louvado e enaltecido pelo sol, pela lua, ve'amayim Hashem ya'ashem, pelas águas, enfim, aleluia, Hashem mina'aretz, que ele seja louvado pela terra, as montanhas, as árvores frutíferas, tudo conforme isso são citações de versículos que estão incorporados nos Psukei de Zimra, nos versículos de louvor. Porque baseado também no que nós já vimos na Kabbalah, uma vez que todas as criaturas têm o seu tipo de alma, até mesmo uma pedra, de acordo com Arizal, portanto, aí se descreve de forma extensa como literalmente todas as criaturas louvam a Deus, seja criaturas do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, seja criaturas como astros celestiais, etc.
Isso é o que está descrito nos Psukei de Zimra, nos versículos de louvor, e como nós vamos ver, isso também causa nessas criaturas um movimento de ida ao encontro de Deus e depois de volta e retração para desempenhar o seu papel onde foram colocadas pelo Divino.